A paz, queridos, glória a Deus. Eu gostaria de falar aqui para vocês. Hoje é o primeiro dia do mês de julho, que é o mês 7, né? Na Bíblia, o sétimo mês corresponde ao mês onde se celebra a Páscoa, que para gente, no calendário solar, né, que é o nosso, corresponde aos meses de março e abril. Mas o 7 na Bíblia representa um número de perfeição. E eu coloquei um propósito no meu coração de retomar esse ministério no primeiro dia do mês 7, que é hoje, né, gente? Então, uma luta muito grande, assim. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Então, o que é que eu quero deixar para vocês hoje? Existe uma palavra lá do apóstolo Paulo que diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas faço o mal que eu não quero. E também fala que um irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que um palácio cheio de travas, entendeu? Cheio de segurança. Então, quantos de nós já se decepcionou com alguém, não é verdade? Eu mesmo assim, eu tô vivendo recentemente uma situação onde eu tinha uma pessoa assim como íntegra, como uma pessoa ilibada, assim, uma pessoa idônea. E de repente, assim, eu vejo tudo ao contrário. Eu vi o aniversário dessa pessoa e eu fiquei, acho que comecei uma consagração, acho que uns 8 dias antes do aniversário. Deus me dê condições de chegar para essa pessoa e me pedir perdão a ela, mesmo eu não tendo achado que eu era a culpada na situação. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu não consegui, porque a gente também não pode ser hipócrita, né? A gente não pode abraçar o outro com hipocrisia e tem que ser verdadeiro. Então, tem situações que a nossa natureza é fácil ser perdoadora. E tem situações que a gente tem que orar para Deus gerar o perdão. E tem situações que não são só espirituais, que também são questões de caráter, questões que envolvem o certo e o errado, questões de alguém dar o direito ao outro, ou tirar o direito do outro. E muitas vezes o outro tem ou não condição de se defender. Às vezes é uma pessoa capaz, às vezes é uma pessoa incapacitada, mas sabemos que Deus é a nossa defesa. Então eu quero dizer para você que já se decepcionou com alguém, isso vai fazer parte da minha caminhada e da sua. Assim como muitas pessoas também já se decepcionaram comigo. Vai fazer parte da caminhada dessa pessoa, essas decepções. Porém, existe alguém que se importa, existe alguém que nunca vai nos decepcionar. E essa pessoa se chama Jesus. Essa pessoa está sempre disposto a acolher, sem lhe acusar, sem lhe apontar. Porque muitas vezes o outro faz isso com a gente, muitas vezes nós também fazemos isso com o outro, né? Porque também somos feitos de carne, porque não somos só de espírito. Às vezes a gente se controla mais do que o ímpio, porém muitas vezes perdemos também o controle, porque a palavra de Deus diz que a opressão ela faz endoidecer até o sábio. Então, viver oprimido não é uma coisa boa, né? Só quem sabe aquilo que vive é quem vive. E dependendo de quanto tempo a pessoa está no contexto, está na situação, tá lá, sui de candarasvi, é que é difícil mesmo. Mas Lucas 1,17 diz, 1,37 diz, para Deus nada é impossível. Outras passagens lá em Apocalipse diz, Apocalipse 3,8, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Mas tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E eis que eu farei com que os da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus, mas não são, mas mentem, eis que eu farei com que eles venham e se prostrem diante de ti. Porque Deus sabe se você é de verdade ou não. Só quem sabe se a nossa conversão é verdadeira é Deus e a gente, né? O outro pode até ver na gente santidade, a não ser que Deus revele ao outro, né?
Mas na realidade, só quem sabe se minha conversão e a sua é de verdade, é você e Deus. É Deus, primeiramente, e você. Porque Deus vê aquilo que nem a gente pensa que é, né? Deus sabe como a gente vai reagir em determinado momento. Situações que a gente nem pensa que teria, reações que a gente nem pensa que teria, mas Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele já sabe de tudo. E eu quero dizer a você que se decepcionou, ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes aceitar o outro vai contra os nossos princípios, né? Mas perdoar não. Perdoar é bíblico. Então eu posso perdoar aquela pessoa e não me associar de novo a ela. Porque, vou dar um exemplo. Às vezes você é uma pessoa casada, aí bota uma pessoa dentro da sua casa e essa pessoa de repente dá em cima do seu esposo. Você pode perdoar essa mulher, mas você não vai mais querer ela na sua casa com você. Isso vai ser falta de prudência, não é isso? Mas a sua natureza, ela pode ser perdoadora. E se não for, você pode orar a Deus para que Deus gere esse perdão. E é isso que eu vim falar, porque quanto eu me angustio quando eu não consigo gerar esse perdão. E eu muitas vezes tenho que orar para que Deus gere em mim esse perdão, para não ser mais uma hipócrita, para não ser mais uma pessoa que está fazendo de conta, entendeu? Que está abraçando com falsidade, que está falando com falsidade. Então, muitas vezes, para não ser nada disso, a gente tem que orar e pedir: Jesus, gere em mim esse perdão, gere em mim essa natureza amorosa, perdoadora, porque às vezes você não precisa nem falar, só o nosso jeito já fala e já diz tudo, né? Já diz que a gente tá chateado, já diz que a gente tá com raiva, já diz que a gente tá magoado, né? Tem gente que tem raiva até do nosso tom de voz. Se for alto, é um problema. Se for baixo, é um problema, é falso. Mas Deus é aquele que nos sonda. E Ele nos usa exatamente pelo que nós somos. Não só pelos nossos muitos méritos. Que a gente não tem nenhum, né? Mas Ele nos usa pela sua infinita misericórdia também por causa dos nossos muitos defeitos. Deus usa aquele que é pavio curto, porque Ele tem um propósito nisso. Deus usa aquele que não faz questão de nada, porque Ele tem um propósito nisso. Deus usa aquele que age bem corretozinho em relação a pagamentos, em relação a manter compromissos em dia, porque Ele tem um propósito nisso. E o correto de todo cristão é ser um pouco assim, né? Tem uma natureza bem parecida com a de Cristo. Mas se você se decepcionou ou decepcionou alguém, Deus só está esperando nesse momento, você se aproximar dele, você contar a sua história para ele, você dizer para ele: Deus, olha, eu não consigo perdoar essa pessoa. Ou então essa pessoa não consegue me perdoar, Deus. Mas gera em mim ou gera nela esse perdão. É assim que eu tenho orado, meus irmãos, minhas irmãs. E eu sei que Deus tinha ouvido a minha oração. E Deus sabe que eu não quero ser mais uma hipócrita, mais uma falsa profeta. Tenho muito temor nesse sentido. E que cada um de nós consiga, de fato, agradar a Deus. Confiar mais em Deus e menos no homem. Então, eu estava pensando em algumas pessoas da Bíblia que foram decepcionadas, né? A gente vê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi foi um homem que, por era carne, né? Como todos os homens, ele não resistiu, né? À beleza de uma mulher. A atração por ela levou ele a pecar. E esse pecado, por ele ser um líder, gerou várias consequências, né? Trouxe espada para dentro da casa dele. Mas ele se arrependeu. E o fato dele ter se arrependido, dele não ter recorrido, que ele podia perfeitamente encobrir tudo ali, né? Mas ele se arrependeu profundamente diante de Deus. Porque tem gente que fica assim, querendo justificar para Deus o que está fazendo de errado, né? Ah, não, Jesus, eu tô fazendo isso errado, ó, mas fulano faz mais do que eu, né? Eu tô fazendo isso errado, mas esse crano faz mais do que eu. Então a gente esquece que quando se trata de Deus,
É entre Deus e eu, entre Deus e você. Não tem o fulano no meio, não. Que a sua relação com Deus é sua e dele. Então, tá decepcionado? Decepcionou alguém? Vamos orar, pedir a Deus para gerar esse perdão. E que a gente possa confiar mais em Deus e menos no homem. Porque Ele nunca vai nos decepcionar. Amém? Deus abençoe.